Jesus já voltou com o seu juízo, mas o sistema religioso e seus ditos pastores teimam em contradizer o que Jesus e os apóstolos disseram nos últimos dias em que estavam vivendo. Mateus 24:1 em diante. Quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, 29 e 30. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Lucas 21, do 20 ao 22. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Joel, o primeiro profeta a anunciar o dia do Senhor. Atos 2, 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O apóstolo Paulo, em seus dias, também alertou sobre as profecias da vida do Senhor. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Tiago 5, do 7 ao 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Hebreus 10, 36 e 37. Porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Do Pentecostes, o Espírito se manifestou nos últimos dias. Atos 2, do 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quando o Espírito Santo se manifestou no homem, será que ainda vai se manifestar? Quando essas cartas foram escritas? Ontem? Aproximadamente 2000 anos atrás. As 14 evidências da vinda de Jesus nos textos bíblicos. Número 1. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Número 2. Mateus 26, 64. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Número 3. Hebreus 9, 28. Cristo, tendo se oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Versículos de apoio à salvação. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Hebreus 9,12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Hebreus 5:9, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Número 4, Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, aquela da época, até que todas estas coisas aconteçam. Número 5, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Número 6, Mateus 10:23. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem, que já veio. Número 7, Mateus 17:18. Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram. Número 8, 1 Tessalonicenses 4:15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Número 9, 1 Timóteo 6:13 e 14. Guarda este mandamento sem mácula até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 10, 1 Pedro 4:17. Já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Referência cruzada, 2 Crônicas 2:5. O templo como casa de Deus. Número 11, João 21:22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Número 12, Tito 2:11 ao 15. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Número 13, Hebreus 6, do 1 ao 2. Não lançando de novo o fundamento da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E número 14, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Comparação, 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Será que o em breve de Paulo significava algo diferente do em breve de Jesus? Conclusão, gostaria muito que todas essas verdades fossem esclarecidas pelos ditos pastores e supostos teólogos que anunciam o contrário da palavra de Deus. Pois ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35.